Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Antes de analisarmos a guerra, vamos falar um pouquinho sobre economia. O Fed, que é o Banco Central daqui, resolveu manter pela terceira vez consecutiva a taxa de juros entre 3,5% a 3,75% ao ano. Essa é a última reunião do Fed em que Jerome Powell continua como presidente. A próxima reunião, que já está marcada para o final de maio, ele não será mais o presidente do Fed. Ele é um desafeto de Donald Trump, tiveram discussões sérias sobre taxa de juros, ameaças, processos judiciais, mas ele mesmo assim manteve a taxa de juros. Quando muitos esperavam uma pequena queda até para incentivar a economia, ele resolveu manter a taxa de juros. Isso, lógico, visa segurar um pouco a inflação, mas também retrai um pouco a economia. Então, por enquanto, tudo igual no que diz a taxa de juros. No PIB, uma boa notícia. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2026, subiu 2% em relação ao ano passado. Ainda não é o índice esperado pelos economistas. Isso projeta um crescimento anual de 2,1%, 2,2%. O ano passado foi 2,2% e esse ano se estima 2,3%. Mas ele já veio bem acima do último trimestre de 2025, que cresceu apenas 0,5%. Então a economia, apesar dos pesares, vai demonstrando um poder de recuperação. Boa notícia no que diz respeito ao PIB dos Estados Unidos. A inflação continua subindo, não saiu ainda o índice de abril, muito provavelmente vai sair só daqui a alguns dias, mas o índice de março já veio um pouco acima do esperado. Em função do quê? Preço de petróleo, aumento dos combustíveis, inclusive o petróleo aqui, o galão no posto de gasolina subiu em média 40% desde o início da guerra. Isso daí reflete, lógico, diretamente no bolso do consumidor. Então, a inflação, ela precisa ser olhada com mais carinho por aqui, porque na administração do Biden ela explodiu. E se Donald Trump quiser manter sua maioria, vai ter que controlar a inflação por aqui. Agora a guerra, Irã, Estados Unidos e Israel. Cessar fogo com todos os percalços vem, de uma forma ou de outra, ainda funcionando. Estreito de Hormuz continua fechado pelos Estados Unidos, o Irã reclamando, a Rússia tentou interceder, não teve efeito. A realidade é a seguinte, que o Irã, no Estreito de Hormuz, ele estava numa posição confortável, só entrava e saía quem ele queria. Então a economia dele não sofria muito com isso. Agora, com os Estados Unidos bloqueando, não entra e não sai ninguém. E a economia iraniana vai sufocando. Estima-se que 500 milhões de dólares por dia é o prejuízo do Irã com o fechamento do Estreito de Hormuz. E enquanto não se resolver o caso do urânio enriquecido, não vai haver acordo. Essa daí é pelo menos a posição final de Donald Trump, que inclusive postou agora. Donald Trump é aquela pessoa, quando tudo vai ficando mais tranquilo, ele vai dar uma cutucada. Ele postou aqui em redes sociais uma foto do Estreito de Hormuz com o nome dele, Estreito Trump. Isso, lógico, provocou, né, uma reação no Irã, que achou que aquilo era ofensivo e etc. Mas até agora, enquanto não resolver o problema do urânio enriquecido, que não é fácil de resolver, vai continuar dessa forma. Por quanto tempo o mundo vai aguentar? Por quanto tempo o Irã e os Estados Unidos vão suportar? É difícil de prever, mas não é uma situação fácil. Várias propostas surgiram, uma hora Estados Unidos recusa, outra hora o Irã recusa e parece que não existe um meio termo. O Irã não abre mão do enriquecimento do urânio e os Estados Unidos não abrem mão do Irã não enriquecer urânio. Manobras militares. Os Estados Unidos realizaram até sexta-feira manobras militares muito próximas a Cuba. Isso já colocou em alerta o presidente cubano, falou que estava pronto para defender seu país. Essas manobras foram feitas numa região de Key West, que é no sul lá da Flórida, que muitos turistas já conhecem lá. Se você aluga um barco ou um jet ski, anda um pouquinho ali no mar, anda meia hora de jet ski no mar, você é capaz de avistar Cuba, de tão próximo que é a região. E é exatamente nessa região que foram realizados exercícios militares. Segundo os Estados Unidos, são apenas práticas para atualizar equipamentos, sistemas, novos testes, não existe nada efetivo contra Cuba. Mas Donald Trump já declarou, e não foi uma vez, que Cuba não vai continuar como está.
que ela os Estados Unidos vão intervir, que ela vai ter que ser reaberta para a democracia, etc. E esse exercício militar colocou não só o governo cubano, mas também muitos outros governos e autoridades em alerta. Mas, de efetivo, militarmente, não aconteceu nada contra Cuba. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.